Vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que um determinado objeto boie. Eu vou fazer em 2D, tá, gente? Senão vai dar muito trabalho. Vocês gostaram do meu pontilhismo falando nisso? Eu comecei a me empolgar naquilo, eu juro que eu fiquei uma meia hora fazendo pontinho. Enfim, ó, vou fazer 2D, tá? Eu tenho aqui um tanque cheio d'água. A gente usa água porque é o líquido mais comum, tá, gente? Mas pode ser qualquer coisa. Tem aqui um tanque cheio d'água. E aí eu vou colocar um objeto que vai boiar. Ele vai ficar um tanto para fora e um tanto para dentro. Beleza? Da água. Gente, esse objeto, a gente costuma falar que ele está submetido a um empuxo, mas na verdade está submetido a 2 empuxos. Porque ele está em 2 fluidos diferentes. Uma parte dele está no fluido água e a outra parte está no fluido ar. Tá claro isso? O ar empurra ele para cima e a água empurra ele para cima também. O empuxo total seria a soma desses 2 empuxos. Porém, o empuxo que a água exerce é tão maior do que o empuxo que o ar exerce que a gente desconsidera o empuxo do ar. A gente considera apenas o empuxo da água. Alguns exercícios falam claramente isso, desconsidere o empuxo exercido pelo ar, e outros exercícios não falam, não interessa. A gente vai desconsiderar. A menos que o exercício fale claramente, considere o empuxo do ar, e eu nunca vi isso acontecer em exercício de vestibular pro ensino superior, né, do ensino médio pro ensino superior, nunca vi isso acontecer. Mas se ele falar para considerar, você considera. Se ele não falar nada, aí você desconsidera o empuxo do ar. Tudo bem? Yes? Beleza, maravilha. Bom, uma coisa que eu queria falar para vocês que é muito legal é: existe uma relação entre a densidade do líquido e a densidade do objeto e a relação entre o volume que está interno, o volume que está submerso, e o volume total. E isso é muito louco, porque mata alguns exercícios quase que de cabeça. Tá? Eu quero falar sobre isso, mas antes, deixa eu ver uma dúvida que tem aqui. Gabs, posso concluir que para ter movimentação de fluido é necessário ter diferença de pressão? Essa forma de falar é interessante. Aí a gente já estaria entrando em hidrodinâmica, beleza? Para falar de movimentação de fluido, de vazão e etc. Sim, tem que ter diferença de pressão, tá? Mas a gente vai falar sobre isso com mais calma no futuro, tá, Sá? Tá longe, na verdade. Hidrodinâmica é uma matéria bem mais chatinha. A gente vai ver isso no futuro. Por enquanto a gente tá pensando nas coisas paradas, bonitinhas. Gente, se eu pegar... Fiz esse teste outro dia, inclusive. Se eu pegar uma garrafa PET, uma garrafa de refrigerante, por exemplo, vazia. Quando eu digo vazia, é sem refrigerante. Mas ela não tá vazia, ela tem ar dentro. Eu fecho ela, bonitinha, e taco na piscina. Ela boia assim ou não? O que vocês acham? Boia? Boia, né? Tá bom. E se eu encher essa garrafa com a água da piscina? Ela boia assim ou não? Isso é muito louco. Ou se eu pegar uma tampinha, só a tampinha, e tacar na água. Pegar a tampinha e afundar na água, vai. Afunda a tampinha na água até que toda a superfície da tampinha, dentro e fora, fiquem em contato com o líquido. Ela sobe, ela desce ou ela fica na mesma posição? O que vocês acham? Tipo de coisa que vale a pena fazer teste, tá, gente? Depois pega uma panela, uma tampinha, põe água e põe a tampinha dentro pra ver o que acontece. Tá bom? Na real, a tampinha é mais densa do que a água. Então ela afunda. Beleza? Bom, depende, na verdade, do material, mas enfim, em geral, ela afunda. Se ela tiver toda recoberta em água. Só que ela não é muito mais densa que a água, não. Ela é pouco mais densa que a água. Então ela fica muito perto de ficar em equilíbrio em qualquer posição que você coloque na água. E isso é muito louco. A tampinha fica em equilíbrio. Se você quiser colocar um pouquinho mais para cima, ela fica. Colocar um pouquinho mais para baixo, ela fica também. Que é mó legal. Mas isso significa que o plástico tem mais ou menos a mesma densidade da água. Se eu encher o plástico de água,
o objeto como um todo vai ter mais ou menos a mesma densidade da água. Tá legal? Porém, você vai ter a densidade da água dentro do plástico e mais a densidade do plástico, que é um pouquinho maior que a da água. Então, tecnicamente, deveria afundar. Beleza? Porque a densidade do sistema, plástico mais água, tem que ser maior do que a densidade da própria água. Belezão? Agora, se tira um pouquinho de água, deixa ar, o ar é muito menos denso que a água. Então, o sistema acaba boiando. Beleza? Bem legal de fazer esse experimento. Experimento bobinho, mas é divertido de fazer quando você estiver numa piscina.